Eu simulei os resultados do Botafogo nas próximas rodadas e eu vou mostrar para vocês o resultado depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas! Eu sou Társilo Delfinho Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço para vocês, de antemão, deixarem o like e também conferirem se vocês estão inscritos no canal. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva aí agora e acione o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Aproveito também para convidar você a se tornar membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. Isso mesmo que você ouviu, por menos que um cafezinho, você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que o pessoal que é membro já assistiu e você só está assistindo depois de todo mundo. Além disso, você que é membro tem sempre prioridade no chat durante as lives do canal do Caboclo. Então não perca tempo, torne-se agora membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o canal enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, deixando lá sua sugestão, sua crítica, dúvida, o que você quiser e contribuindo também com o valor que você quiser e puder contribuir com o canal do Caboclo. Eu fiz algumas simulações das próximas rodadas do Botafogo, obviamente das próximas rodadas de todo mundo, e coloquei alguns cenários aqui que podem ser um pouco mais otimistas, tem cenários que são um pouco mais realistas também, mas a ideia aqui é dar um panorama de mais ou menos quanto é confortável a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Se ela é muito confortável, se ela é pouco confortável, a gente ainda corre risco de ficar de fora da Libertadores, ou quais são realmente as chances que o Botafogo tem de repente, conseguir uma classificação para a fase de grupos da Libertadores da América sem depender da possibilidade do Cruzeiro precisar ser campeão da Copa do Brasil. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns cenários que eu fiz, tá bom? Nesse primeiro cenário aqui, eu estou considerando uma vitória do Fluminense no Maracanã, levando em consideração que o Fluminense jogando em seus domínios tem se dado muito bem, com gols assim meio chorados, meio que na sorte, e o adversário é o Flamengo, é Fla-Flu, tudo bem, mas eu vou levar em consideração aqui um pouco da sorte que o Fluminense vem tendo nas últimas rodadas, vencendo o Flamengo. Obviamente, a gente não pode aqui negociar nada com o Sport. O Sport é a primeira equipe matematicamente rebaixada para a Série B do ano que vem. E, além de tudo, né, a equipe vem muito mal, vai ter vários desfalques, teve 2 jogadores expulsos contra o Flamengo, e tem o Karius, que é lateral esquerdo, está suspenso também por conta do 3º cartão amarelo. O clube vive uma crise sem precedentes fora dos gramados também, presidente se destituindo do cargo, enfim, a coisa lá no Sport está extremamente complicada. Qualquer coisa diferente de uma vitória do Botafogo, uma vitória tranquila do Botafogo contra o Sport na terça-feira no estádio Newton Santos, terá sido uma vergonha, um vexame, uma hecatombe acontecendo no Botafogo, e com todo respeito à instituição Sport, mas o elenco do Sport, o momento do Sport, comissão técnica, tudo leva a crer que o Botafogo vai sair na terça-feira com um resultado muito positivo. Os outros resultados, gente, eu vou passar mais rápido aqui, vocês estão vendo, eu vou me concentrar somente naqueles resultados que têm uma pertinência maior para o Botafogo, como, por exemplo, a vitória do Santos contra o Mirassol, emplacando 2 vitórias consecutivas em casa, fazendo a Vila Belmiro pulsar. Eu sei que muita gente está torcendo para o rebaixamento do Santos, e eu acho que até um rebaixamento do Santos poderia fazer com que alguns jogadores do elenco do Santos ficassem disponíveis, e de repente pode ser oportunidade de mercado para clubes como o Botafogo, de repente, mas também uma vitória do Santos aqui não está descartada contra o Mirassol. O Santos acabou de vencer o Palmeiras, então não seria um absurdo vencer também o Mirassol. Mirassol, que é uma equipe que é muito forte nos seus domínios, consegue excelentes resultados fora de casa também, mas não joga exatamente a mesma coisa fora de casa que joga em casa, né? Outro resultado aqui que obviamente interessa diretamente é a vitória do Bahia contra o Fortaleza. Nesse cenário aqui, como vocês estão vendo, pela vitória do Fluminense e pela vitória do Bahia, eu estou colocando um cenário aqui um pouco mais negativo, inclusive um pouco mais pessimista, e dá para dizer até, inclusive, realista, né? O Fortaleza está muito mal, está ali embaixo na tabela, brigando realmente para não cair, e dificilmente vai conseguir fazer frente ao Bahia, que dentro dos seus domínios é uma equipe muito diferente daquela que joga fora. O Bahia jogando fora de Salvador vai muito mal, mas o Bahia jogando em seus domínios
vai muito bem, temos as melhores campanhas do Campeonato Brasileiro. E se tudo terminar dessa maneira aqui, eu vou mostrar para vocês agora como ficaria a tabela. A tabela ficaria dessa maneira: o Palmeiras ultrapassaria o Flamengo, o Bahia manteria-se ainda um ponto à frente do Botafogo, com 56, o Botafogo com 55, porém, vocês percebam que a diferença para o Mirassol caiu bastante, né? O Bahia já está a pelo menos uma vitória de empatar com o Mirassol, e se empatar com o Mirassol, né, vencendo, obviamente, o Mirassol perdendo o próximo jogo, o Bahia, inclusive, tomaria o quarto lugar do Mirassol por ter uma vitória a mais. O Botafogo ali na espreita com 55 pontos também, o Fluminense ali na cola do Botafogo com 54, porém, todo mundo muito longe lá do São Paulo com 46, o Botafogo a 9 pontos de São Paulo, muito difícil aqui o São Paulo conseguir ultrapassar qualquer equipe, sendo que São Paulo é o último time do G8. Quando a gente olha então para o Bragantino, a gente teria o Botafogo a 10 pontos de distância do Bragantino. Essa aqui é uma distância que, na minha opinião, nessa altura do campeonato aqui, é inalcançável. O Botafogo classificado para a Libertadores com uma vitória sobre o Sport e com aqueles resultados que eu mostrei para vocês. Ali a briga contra a degola, né? A briga no Z4, tem o Juventude e o Vitória ali com 35 pontos, empatados com 35 pontos, Internacional e Santos, que abram o olho deles com 37 pontos ali também, os dois fora da zona de rebaixamento, mas podendo voltar para a zona de rebaixamento a qualquer momento. Atenção Vasco, em si, não conseguir vencer, se não conseguir emplacar pelo menos uma vitória, um empatezinho aí, fora de casa, nos próximos jogos aí, o Vasco volta a brincar, volta a flertar com a zona de rebaixamento, hein? Acho bom o Vasco abrir os olhos e começar a mostrar serviço, a começar a conseguir resultados o mais rápido possível. Isso tem implicação, inclusive, com o Botafogo. Vou mostrar para vocês no próximo cenário, porém, eu vou fazer agora um outro cenário, vou simular um outro cenário, onde eu vou ser um pouquinho mais otimista do que eu fui nesse primeiro aqui que eu mostrei para vocês. Nesse cenário aqui, eu alterei apenas dois resultados. Eu botei o Fluminense empatando com o Flamengo no Fla-Flu, é, obviamente porque é um jogo em campo neutro. O Flamengo, né, agora que conseguiu colocar uma vantagem sobre o Palmeiras, briga pelo título diretamente, então é um jogo que ou o Flamengo empata esse jogo com o Fluminense, ou até numa outra simulação a gente poderia até colocar aqui uma vitória do Flamengo, que não seria nenhum absurdo, mas só de já tirar 2 pontos do Fluminense nessa simulação aqui, já dá uma certa folga para o Botafogo, que continua nessa simulação vencendo o Sport, Santos continua vencendo o Mirassol, agora o Bahia empataria com Fortaleza. Pô, Tarso, como assim Bahia vai empatar com Fortaleza? Fortaleza já está praticamente rebaixado. Pois é, mas se vocês levarem em consideração que o Fortaleza, nos seus últimos, sei lá, 9 jogos, empatou talvez 8, 7 jogos desses aí, o Fortaleza vem empatando com todo mundo, foi buscar um empate heróico contra o Atlético Mineiro lá dentro da Arena MRV, quando estava perdendo por 3-1, tudo bem que o Atlético é uma equipe bem inferior nesse momento à equipe do Bahia, mas, né, para uma equipe que não está se entregando, uma equipe que está brigando até o final, a equipe do Palermo vem demonstrando, tem as limitações táticas? Tem, obviamente, mas mostra que ainda, né, tem garrafa para vender e vai vender muito caro esse rebaixamento para a Série B do ano que vem, vai brigar até a última rodada, e isso tem a ver com a gente, porque a gente pega, obviamente, Fortaleza na última rodada. Porém, se tudo acontecer dessa maneira que eu simulei aqui, então, nessa segunda simulação, a 34ª rodada vai terminar dessa maneira. O Palmeiras reassumiria a liderança do campeonato, o Mirassol permanece com 59 pontos e o Botafogo ultrapassaria o Bahia, assumindo a 5ª posição com 55 pontos. O Bahia cairia para 54, o Fluminense ficaria com 52, a 3 pontos de distância para o Botafogo. O que é interessante aqui? Botafogo em 5º lugar está na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Buscar o G4, eu não sei se é possível e eu não sei nem se seria, digamos assim, uma grande ambição do Botafogo, embora em termos de premiação, em termos de grana, e grana é uma coisa meio escassa no Botafogo nesse momento, se a gente conseguisse um G4, seria uma grana a mais para o Botafogo. Porém, para fins de classificação para a Libertadores, o 5º lugar aqui já nos garantiria. E ultrapassar o Bahia, né, nesse momento aqui, seria crucial, que é justamente aquilo que o Botafogo contava que fosse feito na rodada passada, né, quando o Botafogo simplesmente viu
adversários perderem pontos, a tabela toda favorável, e a gente não conseguiu vencer o Vitória, né, naquele jogo lá na Bahia. E aqui eu fiz o primeiro cenário da 35ª rodada, usando justamente o mesmo critério que usei na rodada anterior, onde aqui eu sou mais pé no chão, talvez até um pouco mais pessimista, né? O Flamengo vence o Red Bull Bragantino, o Palmeiras vence o Fluminense e o Mirassol vence o Ceará. Nesses 3 resultados aqui, eu acredito que eles são muito possíveis. Eles são, talvez, assim, inclusive, até os mais prováveis. Coloquei o Santos e Internacional empatando só para dar uma dramaticidade maior, e o Fortaleza, como eu falei para vocês, ainda buscando alguma coisa no campeonato, tentando se salvar, vencendo com o Castelão lotado, vencendo o Atlético Mineiro, que não disputa mais nada. E aí, gente, é fundamental que o Botafogo consiga vencer o Grêmio. E quando eu faço um cenário pé no chão, eu coloco que uma vitória contra o Grêmio no estádio Newton Santos é um resultado pé no chão. É um resultado até esperado, porque a equipe do Grêmio, fora dos seus domínios, vem muito mal. Mas muito mal mesmo, né? Dificilmente consegue consegue arrancar pontos dos seus adversários fora de casa, e o Botafogo vindo já de uma vitória contra o Sport para ganhar confiança, para que jogadores que não vêm jogando bem, como é o caso do Arthur Cabral, tenham a chance de conseguir voltar a fazer gols. É um jogo, o jogo contra o Sport é o jogo que eu chamo de catapulta, que a gente vai ganhar confiança para poder chegar no jogo contra o Grêmio e conseguir entender, criar um contexto, na verdade, em que uma vitória contra o Grêmio é inegociável e a gente precisa ganhar. Os 2 próximos jogos do Botafogo em casa, Sport e Grêmio, são jogos muito ganháveis, muito vencíveis, e eles praticamente carimbam matematicamente a vaga do Botafogo na próxima Libertadores da América. Coloquei aqui São Paulo vencendo o Juventude, e aqui eu coloquei o Cruzeiro vencendo o Corinthians na prévia do confronto da semifinal da Copa do Brasil. Isso aqui, de certa forma, tem uma certa implicação para o Botafogo, porque depois da 35ª rodada, na 36ª rodada, o Botafogo vai a São Paulo, enfrenta o Corinthians e, na sequência, enfrenta, obviamente, o Cruzeiro. Tá? Se o Cruzeiro vence o Corinthians aqui, o Cruzeiro não tem mais nada a disputar no Campeonato Brasileiro, já está praticamente não, já está matematicamente classificado, inclusive, para a Libertadores, e provavelmente o Leonardo Jardim vai utilizar o restante dos jogos do Cruzeiro, né, os próximos 3 jogos do Cruzeiro, pelo menos, para justamente dar rodagem para o time, poupar alguns jogadores que de repente possam estar com uma carga um pouco maior. E acredito que o Corinthians vai fazer rigorosamente a mesma coisa, porque a chance que o Corinthians tem de classificação para a Libertadores é somente via somente via Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, chegar no G8, principalmente se perder para o Cruzeiro aqui, fica uma tarefa praticamente impossível. E aqui no cenário mais realista, o Bahia vence o Vasco, e o Vasco aqui emendaria uma sequência gigantesca de derrotas, na verdade. E aqui o Vasco periga, né, realmente entrar na briga contra o descenso. Por isso que eu estou fazendo isso aqui um cenário pessimista, um cenário até, inclusive, realista. O Sport, que não tem mais nada para disputar, acaba perdendo para o Vitória. O Vitória soma 3 pontos, colocando fogo na disputa do Z4. Vou mostrar para vocês, se isso aqui acontecer, como fica a tabela. Se isso acontecer, o Botafogo se consolida no 5º lugar, na frente do Bahia, com 58 pontos, o Bahia com 57, só que a distância para o Fluminense aumentaria sensivelmente para 6 pontos, faltando apenas 3 jogos, e aqui fica muito difícil realmente o Fluminense conseguir tirar tanto o Botafogo quanto o Bahia do 5º e 6º lugar. Se o Cruzeiro classifica, Botafogo, Bahia e Mirassol, não importa aqui em que posição eles terminem, os 3 estariam classificados para a fase de grupos da Libertadores. Vocês podem ver que o São Paulo ainda está brigando ali contra o Fluminense, com 49 pontos, embora esteja um pouco mais longe, mas Bragantino a gente pode dizer que não briga mais por nenhuma vaga no campeonato, na Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. E aí lembra que eu tinha falado para vocês a respeito do Corinthians? Com 43 pontos, o Corinthians não chega mais na fase de corte para a Libertadores da América, que é 49 pontos, muito difícil chegar, né? A diferença aumentaria para 6 pontos. E aí, lembra que eu falei para vocês da briga ali pelo Z4? Olha como é que ficaria ali o Vitória, Santos e Internacional, os 3 com 38 pontos, e o Juventude ainda ali com 35, e Fortaleza também com 35,
tudo aberto, né? Todos os 5 times ali brigando contra o rebaixamento. Atenção, Vasco, 4 pontos da zona de rebaixamento aqui. Eu, se eu fosse vascaíno, ficaria extremamente preocupado, porque 4 pontos, né, com 3 rodadas ainda por jogar, e o Vasco numa sequência muito ruim, quando a coisa, né, demora para engrenar, pode realmente trazer complicações para o Vasco. E aí, seguindo o mesmo critério, eu faço agora o cenário mais otimista para a 35ª rodada. Eu apenas mexi em 2 resultados aqui. Coloquei o Mirassol empatando contra o Ceará e o Bahia empatando contra o Vasco. E por que eu faço isso? Né? Justamente pela sequência do Mirassol, que vem muito bem, não perde em casa, né? Uma equipe extremamente sólida, mas o Ceará costuma aprontar para cima dos adversários aí, de vez em quando vem vencendo jogos fora de seus domínios, tem aprontado. Então, é de se considerar que não é um resultado assim de todo muito surpreendente, não seria um absurdo muito grande se isso viesse a acontecer. E, obviamente, eu coloquei aqui o Bahia empatando contra o Vasco por conta justamente dessa questão do Vasco precisar interromper essa sequência muito ruim que eles vêm tendo. De repente, né, o Diniz consegue tirar um coelho da cartola e consegue punir o Bahia lá nos seus domínios e arrancar pontos do Bahia. Se isso aqui acontecer, né, como que ficaria, digamos assim, a tabela? Nada mudaria no topo, 75 pontos para Palmeiras e Flamengo, com Palmeiras ainda à frente, Cruzeiro disparado em terceiro lugar, consolidado, classificadíssimo para a Libertadores da América, 100%, fase de grupos, e agora a diferença de 2 pontos de Mirassol para o Botafogo, 60 pontos para o Mirassol e 58 para o Botafogo, e o Botafogo consegue uma gordurinha sobre o Bahia, abrindo 3 pontos, na verdade, sobre o Bahia. Olha a zona da degola, não mudou nada, porque eu não alterei o resultado deles ali, mas o importante aqui é que Botafogo e Mirassol passariam a duelar, digamos assim, pelo 4º lugar, Botafogo apenas 2 pontos da equipe do Mirassol. Eu não vou fazer a simulação até as últimas rodadas, até a última rodada não, eu vou parar aqui na 36ª rodada, vou fazer as 2 simulações da 36ª rodada com os 2 perfis, né, o mais pessimista, realista, contra o mais otimista. Nesse pessimista realista aqui, seguindo o mesmo critério, o Fluminense vencendo com gol chorado contra São Paulo, Vasco voltando a vencer, né, vencendo o Internacional, e aqui não seria nenhum absurdo a gente poder dizer que o Corinthians, mesmo vindo muito mal, em crise, com a Fiel pressionando, não seria um resultado absurdo o Corinthians vencer o Botafogo, né, principalmente porque o Botafogo é muito irregular, muito inconstante, e como a gente já teria vindo aqui de 2 vitórias, emplacar 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, esse Botafogo eu particularmente não acredito, tá? Então, por isso aqui que eu coloco um resultado aqui que não seria absurdo uma vitória do Corinthians. O Santos vencendo o Sport, obviamente, o Red Bull empatando com o Fortaleza para seguir a ordem, para seguir a lógica do Fortaleza de empatar com todo mundo. Aqui eu coloquei o Atlético Mineiro tirando os 2 pontos do Flamengo aqui, de repente, pela rivalidade, ou então também pelo fato do Atlético Mineiro já estar aqui muito feliz da vida, sem mais nada para disputar no ano depois de ter conseguido sua vaga para Libertadores via Sul-Americana, por uma vitória contra o Lanús, ou então se perder a final contra o Lanús, até tentando, de maneira desesperada aqui, pelo menos se assegurar na próxima Sul-Americana. Então, jogar na Arena MRV, Galo e Flamengo nunca é um jogo comum, nunca é um jogo trivial, né? Pode muito bem o Atlético Mineiro aprontar aqui, né, para cima do Flamengo, levando-se em consideração que é o Sampaoli, né? Pode aprontar para cima do Flamengo. Aqui eu não vejo o Grêmio com forças para conseguir segurar o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras aqui praticamente encaminha o campeonato. E vitória, né, no Barradão, pulsando, brigando contra o rebaixamento, fazendo aquela festa, aquela torcida, aquela pressão toda que eles sabem fazer. Lá em Salvador, consegue uma vitória contra o Mirassol. O Ceará, num jogo aqui que praticamente, né, entre Ceará e Cruzeiro, vale muito mais talvez para o Ceará do que para o Cruzeiro. E o Juventude, naqueles jogos, né, que a gente costuma assistir lá no Alfredo Jaconi, mesmo que o Juventude esteja numa situação difícil, mas vai que esse jogo cai, eu não sei, na verdade, o horário, mas sabe aqueles jogos que caem no domingo
à noite, 8h30 da noite, com cerração caindo, aquele frio danado lá no Alfredo Jaconi, parece aqueles jogos assim meio lúgubres, né? Enfim, o Juventude costuma complicar a vida dos seus adversários, e o Bahia, fora de casa, é uma equipe também extremamente não confiável, e se isso acontecer, eu vou mostrar para vocês como vai ficar a tabela na 36ª rodada com o perfil mais negativo. Se isso acontecer, o Mirassol ainda vai se manter com 60 pontos à frente do Botafogo, e o Botafogo ficaria a 2 pontos do Mirassol por ter perdido, com 58, Fluminense depois ali atrás do Botafogo com 3 pontos, e o Bahia caindo para 7 pontos, para a 7ª colocação também. Olha o Ceará subindo com 49, entrando na zona de classificação para a Libertadores, né, que pode virar o G8, vão ter que torcer, obviamente, para o Cruzeiro ser campeão, e na zona de rebaixamento ali, o Internacional entrando com força nas zonas de rebaixamento, ficando com Juventude na ponta ali, o Vitória, o primeiro time fora da zona, com o Santos também com 41 pontos, e a briga entre esses aí vai pegar fogo, e o Vasco conseguindo se livrar com 46 pontos. Tá vendo como é que é importante para o Vasco, de repente, fazer uma boa partida contra o Bahia? E aqui, gente, no cenário mais otimista, eu só alterei o resultado do Botafogo, fazendo com que o Botafogo pelo menos arranque um empate contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. E aí isso altera a tabela dessa maneira. O Botafogo ficaria a 1 ponto, né, do Mirassol, com 59, Mirassol ainda com 60, Botafogo ainda podendo disputar o 4º lugar contra o Mirassol. O importante aqui, gente, é o seguinte: não é necessariamente a disputa pelo 4º lugar. O Botafogo precisa se consolidar no 5º lugar. Os adversários do Botafogo nesse momento são Bahia, principalmente, e Fluminense. O Botafogo precisa abrir uma distância para o Fluminense e precisa ultrapassar o Bahia. Então, para isso acontecer, o Botafogo precisa de pelo menos 2 vitórias e um empate nos próximos 3 jogos que a gente vai ter contra Sport, Grêmio e Corinthians. Quero saber se você acha isso possível, quero saber se você acha que isso é factível, né? Com qual cenário que você concorda mais, com mais negativo, com mais positivo, com mais otimista. Quero saber a sua opinião. Coloca aí para mim o que você acha que vai acontecer com o Botafogo nos próximos 3 jogos. Se acontecer esse cenário mais otimista que eu estou falando, de 2 vitórias e um empate, o Botafogo está muito próximo de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o que nos daria uma tranquilidade muito maior, inclusive para começar o ano de 2026, porque a fase pré-grupos da Libertadores, quando você tem os jogos ali mata-mata, começam muito cedo, e o Botafogo, quanto mais puder adiar, né, essas participações, quanto mais o Botafogo puder deixar mais para frente uma agenda mais cheia, melhor, até porque a gente não sabe como é que vai ser o ano de 2026 no Botafogo. Deixa embaixo a sua opinião, que eu quero saber. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, confere aí se você está inscrito. Se não tiver, se inscreva no canal do Caboclo e acione o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos do canal do Caboclo. Considere tornar-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, isso mesmo, você ouviu, por apenas R$ 4,99 você se torna membro do canal do Caboclo, e se você também quiser dar uma contribuição a mais para o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe que no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.